Tudo bem com vocês? Estou de volta. Mas quem? Professor Emerson, para a gente fazer o quê? Trabalhar literatura, para nós viajarmos nos textos literários, conhecer novos personagens, conhecer novas histórias, reviver alguns personagens, reviver algumas histórias, lembrarmos de histórias que aconteceu conosco, lembrarmos de histórias que foram contadas pra gente. Tudo isso por quê? Porque você já sabe, a literatura nos permite fazer isso, viajar sem que saiamos do lugar. Isso não é bacana? Mas para a gente começar a nossa aula de hoje, eu já te convido pra gente bater um papinho, pra gente conversar. Você já aprendeu algo sozinho? Olha só. Prestem bem atenção. Em algum momento da vida de vocês, vocês aprenderam algo sozinho? Pensaram assim, olha, isso é legal, vou aprender sozinho. E foram em busca e conseguiram aprender sozinho? Hoje em dia, a gente consegue aprender muita coisa sozinho, porque nós temos muitos tutoriais pela internet que nos ensinam, né, a fazer isso. Mas será que, se fosse para você aprender uma outra língua, olha só, qual outra língua você gostaria de falar e por quê? Eu vou dar um tempinho para você responder aí e eu já volto. Então, pensou aí a respeito qual outra língua você gostaria de falar sem ser o português? Eu confesso para vocês que eu gosto bastante de línguas, mas aprender línguas é muito difícil. Aprender sozinho línguas é muito difícil, mas é possível que isso aconteça. Então, se você se interessa em aprender outras línguas, é possível que você aprenda isso sozinho. Você tem aí inúmeros meios para você aprender a falar uma outra língua, sem ser mesmo frequentando a escola. Você consegue sim aprender. É interessante a gente falar sobre essa questão da língua, por quê? Porque o nosso texto de hoje, o nosso texto literário, tem a ver com isso, tem a ver com linguagem, aprender alguma língua. Mas antes de nós entrarmos na nossa história, é claro que eu vou te convidar para quê? Para conhecer o nosso autor de hoje. O nosso autor de hoje é o Lima Barreto. Olha só, nascido no ano de 1881 e faleceu em 1922. Então já faz bastante tempo. Nós temos aí quase 100 anos do falecimento desse nosso autor brasileiro, autor importante brasileiro. Então, a gente vai conhecer um pouquinho dessa biografia do autor. Acompanhem comigo. Olha só. O escritor Lima Barreto, Afonso Henriques de Lima Barreto, nasceu em 13 de maio de 1881, na cidade do Rio de Janeiro. Era negro e de família pobre. Sua avó materna, Geraldina Leocádia da Conceição, foi uma escrava alforriada. Sua mãe era professora primária e morreu de tuberculose quando Lima Barreto tinha 6 anos. Seu pai era tipógrafo, porém sofria de doença mental. O autor, no entanto, tinha um padrinho com posses, o Visconde de Ouro Preto, o que permitiu que o escritor estudasse no Colégio Pedro II. Depois, ingressou na Escola Politécnica, mas não concluiu o curso de engenharia, pois precisava trabalhar. Em 1903, fez curso e foi aprovado para atuar junto à diretoria do expediente da Secretaria da Guerra. Assim, concomitantemente ao trabalho como funcionário público, escrevia os seus textos literários. Chamo a atenção de vocês para a gente falar um pouquinho dessa biografia bem rapidinho, que vocês perceberam que o nosso escritor de hoje, o Lima Barreto, ele tem uma história um tanto triste e uma história que se parece com muitas outras histórias, até mesmo de pessoas que a gente conhece. Deixar os estudos para ter que
trabalhar, perdeu ali a mãe ainda muito jovem, e logo depois perde o pai. Então, a gente percebe que ele tem essa história triste, que se aproxima muito de muitas histórias que a gente conhece, às vezes até mesmo de pessoas próximas aqui do nosso círculo social, mas que isso não fez com que ele deixasse de escrever. Então, o amor pela escrita do Lima Barreto foi ainda maior e ele continuou escrevendo mesmo ali, tendo todos esses problemas desde a infância acontecendo ali com ele. Trouxe para vocês 2 livros, que são 2 obras dele bem interessantes, que são Triste Fim de Policarpo Quaresma, uma obra bem conhecida desse nosso escritor, e também um livro chamado Clara dos Anjos, é um livro bem debatido. Esses 2 livros deles são romances, então é um pouquinho diferente. Lembra que a gente já falou sobre romance? O que é o romance? Romance é aquele texto que vai ser mais longo, tem também o começo, meio e fim, vai ter mais personagens. Então esse é o romance. Lembrando que não é porque é romance que tem que ser romântico. O de hoje se chama O Homem que Sabia Javanês. Chama a atenção de vocês que é um texto de 1911. Então, olha só, esse texto, O Homem que Sabia Javanês, já faz mais de 100 anos. Até trouxe aqui para vocês o livro O Homem que Sabia Javanês. Este livro aqui não tem somente este conto, tá? Tem outros contos também do nosso autor Lima Barreto. Mas o que nós vamos trabalhar com esse conto O Homem que Sabia Javanês? Javanês, olha só, é uma língua. Lembra que nós começamos a falar sobre a língua? E por isso eu já te convido para nós pensarmos um pouquinho. Você sabe onde se fala javanês? Olha só, já estou te dando a dica. Você sabe onde se fala javanês? Já sabemos que é uma língua, mas onde será que se fala javanês? Talvez você consiga aí fazer, né, uma ideia. Olha só, Portugal, português. Será França, francês. Será que você consegue pensar aí onde que se fala javanês? E o que podemos esperar de uma história sobre um homem que fala javanês? Vou dar um tempinho para você pensar a esse respeito e eu já volto. Então, onde será que se fala javanês? E o que a gente pode esperar de uma história de alguém que fala javanês? Será que isso causou algum problema? Será que ele foi para algum lugar que não estava sendo ali entendido pelas pessoas? Mas antes de nós entrarmos na história, eu trago para vocês conhecerem. Olha só, javanês é a língua falada pela maioria dos habitantes da ilha de Java e uma das línguas oficiais da Indonésia, sendo a língua materna de mais de 75 milhões de pessoas. O javanês faz parte das línguas austronésias, assim como o malaio e o indonésio. E trouxe para vocês o mapa, para vocês saberem onde fica a ilha de Java. Então eu tenho aqui o mapa mundi mostrando a distância que nós temos do Brasil, essa ilha de Java. Mas já que nós já sabemos onde se fala o javanês, nós já sabemos que está longe aqui do Brasil, que é uma língua falada por mais de 75 milhões de pessoas. Mas, afinal, e a nossa história? E o homem que sabia javanês? Vamos conferir? Então acompanhem comigo a leitura. Olha só. Em uma confeitaria, certa vez, ao meu amigo Castro, contava eu as partidas que havia pregado, as convicções e as respeitabilidades para poder viver. Houve mesmo uma dada ocasião, quando estive em Manaus, em que fui obrigado a esconder a minha qualidade de bacharel para mais confiança obter dos clientes que afluíam ao meu escritório de feiticeiro
E adivinhe, contava eu isso. O meu amigo ouvia-me calado, embevecido, gostando daquele meu Gil Blas vivido, até que, em uma pausa da conversa, ao esgotarmos os copos, observou a esmo. Tens levado uma vida bem engraçada, Castelo. Só assim se pode viver. Isto de uma ocupação única, sair de casa a certas horas, voltar a outras, aborrece, não achas? Não sei como me tem aguentado lá, no consulado. Cansa-se, mas não é disso que me admiro. O que me admira é que tenhas corrido tantas aventuras aqui, neste Brasil pitoresco. Lida, então, a nossa introdução. Vamos conversar um pouquinho sobre isso que a gente leu, que ele já diz ali, né, que parece que ficar trabalhando como se fosse num escritório, indo e voltando, não é muito engraçado, não é muito divertido. Mas o amigo está curioso para saber, né, sobre as aventuras que ele vive aqui no Brasil. E é claro que eu vou passar essa pergunta para quem? Para você aí. Então, quais aventuras poderiam ser vividas aqui no país por um homem que fala javanês? Lembrem-se bem, falante de javanês. Um tempinho para você e eu já volto. E então, o que será, né, essa aventura que ele viveu? Ou o que será essas aventuras que ele viveu? Será que o texto vai nos trazer isso? Então, claro que eu te convido para a gente continuar. Olha só. Qual? Aqui mesmo, meu caro Castro, se podem arranjar belas páginas de vida. Imagina tu que eu já fui professor de javanês. Quando? Aqui. Depois que voltaste do consulado? Não, antes. E, por sinal, fui nomeado cônsul por isso. Conta lá como foi. Bebes mais cerveja? Bebo. Mandamos buscar mais outra garrafa. Enchemos os copos e continuei. Eu tinha chegado havia pouco ao Rio e estava literalmente na miséria. Vivia fugido de casa de pensão em casa de pensão, sem saber onde e como ganhar dinheiro, quando li no Jornal do Comércio o anúncio seguinte. Precisa-se de um professor de língua javanesa. Cartas, etc. Ora, disse cá comigo, está ali uma colocação que não terá muitos concorrentes. Se eu capiscasse 4 palavras, ia apresentar. Saí do café e andei pelas ruas, sempre a imaginar-me professor de javanês, ganhando dinheiro, andando de bonde e sem encontros desagradáveis com os cadáveres. Insensivelmente, dirigi-me à Biblioteca Nacional. Não sabia bem que livro iria pedir, mas entrei, entreguei o chapéu ao porteiro, recebi a senha e subi. Na escada, acudiu-me pedir a grande enciclopédia, letra J, a fim de consultar o artigo relativo a Java e a língua javanesa. Dito e feito, fiquei sabendo ao fim de alguns minutos que Java era uma grande ilha do arquipélago de Sonda, colônia holandesa, e o javanês, língua aglutinante do grupo malaio-polinésio. Possuía uma literatura digna de nota e escrita em caracteres derivados do velho alfabeto hindu. A enciclopédia dava-me indicação de trabalhos sobre a tal língua malaia e não tive dúvidas em consultar um deles. Copiei o alfabeto, a sua pronunciação figurada e saí. Andei pelas ruas perambulando e mastigando letras. Na minha cabeça dançavam hieróglifos. De quando em quando consultava as minhas notas. Entrava nos jardins e escrevia estes calungas na areia para guardá-los bem na memória e habituar a mão a escrevê-los. Agora, eu vou fazer uma paradinha na nossa leitura para a gente conversar um pouquinho, para a gente
conseguir ali viver esse nosso personagem como se fôssemos nós ali querendo aprender essa nova língua. No caso dele, o javanês, mas você ainda pode pensar em outras línguas, aquela que você queria aprender, que a gente falou lá no início da nossa aula. Viram que interessante como ele vai aprender esta língua? Ele vai até uma biblioteca, né, diferente dos tempos que nós temos hoje, lá em 1911, isso não era possível a gente acessar a internet. Então ele vai até a biblioteca, pega o livro, começa ali a balbuciar algumas palavras, fazer essa tentativa e vai riscando e rabiscando. Então a gente tem ali essa ideia de como esse nosso autor, esse nosso personagem, aliás, como esse nosso personagem, ele vai aprender essa língua. Então fica uma dica aí para você que quer aprender uma língua. Então é interessante já ir anotando e escrevendo e aos poucos, muito aos poucos, você ir aprendendo. Falado isso, vamos continuar nossa história. Olha só. À noite, quando pude entrar em casa, sem ser visto para evitar indiscretas perguntas do encarregado, ainda continuei no quarto a engolir o meu ABC malaio e com tanto afinco levei o propósito que, de manhã, o sabia perfeitamente. Lemos mais um pedaço e agora, nesse último trecho, eu tenho uma pergunta para vocês. Por que Castelo queria evitar encontrar o encarregado do lugar onde morava? O que será que está acontecendo? Vou dar um tempinho para você e eu já volto. Então, por que será que Castelo não queria encontrar o encarregado do lugar onde ele morava? O que será que Castelo aprontou que ele estava ali evitando esse encontro? Vamos ver se a gente descobre pelo texto? Então, vamos continuar. Convenci-me que aquela era a língua mais fácil do mundo e saí, mas não tão cedo que não me encontrasse com o encarregado dos aluguéis dos cômodos. Senhor Castelo, quando salda a sua conta? Respondi-lhe então eu, com as mais encantadora esperança. Breve, espere um pouco, tenha paciência, vou ser nomeado professor de javanês. E por aí o homem interrompeu-me. Que diabo vem a ser isso, senhor Castelo? Gostei da diversão e ataquei o patriotismo do homem. É uma língua que se fala lá pelas bandas do Timor. Sabe onde é? Oh, alma ingênua! O homem esqueceu-se da minha dívida e disse-me com aquele falar forte dos portugueses. Eu, cá por mim, não sei bem, mas ouvi dizer que são umas terras que temos lá para os lados de Macau. E o senhor sabe isso, senhor Castelo? Animado com essa saída feliz que me deu o javanês, voltei a procurar o anúncio. Lá estava ele. Resolvi animosamente propor-me ao professorado do idioma oceânico. Redigi a resposta, passei pelo jornal e lá deixei a carta. Em seguida, voltei à biblioteca e continuei os meus estudos de javanês. Não fiz grandes progressos nesse dia. Não sei se por julgar o alfabeto javanês o único saber necessário a um professor de língua malaia, ou se por ter me empenhado mais na bibliografia e história literária do idioma que ia ensinar. Ao cabo de 2 dias, recebia eu uma carta para ir falar ao doutor Manuel Feliciano Soares Albernaz, barão de Jacuecanga, a rua Conde de Bonfim. Não me recordo bem que número. É preciso não te esqueceres que entre mentes continuei estudando o meu malaio, isto é, o tal javanês. Além do alfabeto, fiquei sabendo o nome de alguns autores, também perguntar e responder. Como está o senhor? E 2 ou 3 regras de gramática, lastrado todo esse saber com 20 palavras do léxico. Não imaginas as grandes dificuldades com que lutei para arranjar os 400 réis da viagem. É mais fácil, podes ficar certo, aprender o javanês.
Fui a pé. Cheguei suadíssimo e com maternal carinho às anosas mangueiras que se perfilavam em alameda diante da casa do titular. Me receberam, me acolheram e me reconfortaram. Em toda a minha vida, foi o único momento em que cheguei a sentir a simpatia da natureza. Era uma casa enorme que parecia estar deserta. Estava maltratada, mas não sei por que me veio pensar que nesse maltratamento havia mais desleixo e cansaço de viver que mesmo pobreza. Devia haver anos que não era pintada. As paredes descascavam e os beirais do telhado daquelas telhas vidradas de outros tempos estavam desguarnecidos aqui e ali, como dentaduras decadentes ou mal cuidadas. Olhei um pouco o jardim e vi a pujança vingativa com que a tiririca e o carrapicho tinham expulsado os tinhorões e as begônias. Os crótons continuavam, porém, a viver com a sua folhagem de cores mortiças. Bati. Custaram-me abrir. Veio, por fim, o antigo preto africano, cujas barbas e cabelo de algodão davam à sua fisionomia uma aguda impressão de velhice, doçura e sofrimento. Na sala havia uma galeria de retratos. Arrogantes senhores de barba em colar se perfilavam enquadrados em imensas molduras douradas, e doces perfis de senhoras, em bandós com grandes leques, pareciam querer subir aos ares, enfunadas pelos redondos vestidos a balão, mas daquelas velhas coisas sobre as quais a poeira punha mais antiguidade e respeito. A que gostei mais de ver foi um belo jarrão de porcelana da China ou da Índia, como se diz. Aquela pureza da louça, a sua fragilidade, a ingenuidade do desenho e aquele seu fosco brilho de luar diziam-me a mim que aquele objeto tinha sido feito por mãos de criança, a sonhar, para encanto dos olhos fatigados dos velhos desiludidos. Esperei um instante o dono da casa. Tardou um pouco, um tanto trôpego, com um lenço de alcobaça na mão, tomando veneravelmente o simonte de antanho. Foi cheio de respeito que o vi chegar. Tive vontade de ir-me embora. Faço novamente uma pausa neste momento, para a gente falar ali de onde o nosso personagem Castelo foi, uma casa grande pelo jeito, mas ali, pela descrição dele, já uma casa mal cuidada, né? Até mesmo parece estar abandonada. Agora ele se encontra com quem contratou, né? Lá, quando saiu aquele anúncio no jornal, precisando do professor de javanês, agora ele vai se encontrar com quem o contratou. E eu tenho uma pergunta, principalmente sobre esse último trecho. Deu vontade de ir embora. Então, olha só. Por que Castelo teve vontade de ir embora? Vou dar um tempinho para você relembrar o que a gente já leu e eu já volto. Então, o que será que aconteceu que o Castelo decidiu ir embora? Ele parecia querer tanto esse emprego, né, de professor de javanês, e ele se demonstrou precisando tanto desse emprego que não tinha nem o dinheiro ali para pagar o ônibus, que preferiu ir a pé. Mas por que será que ele resolveu ir embora? Será que o texto vai nos dizer isso? Ou será que a gente vai ter que entender ali nas entrelinhas o que aconteceu? Então, vamos continuar. Olha só. Mesmo se não fosse ele o discípulo, era sempre um crime mistificar aquele ancião, cuja velhice trazia à tona do meu pensamento alguma coisa de augusto, de sagrado. Hesitei, mas fiquei. Eu sou... avancei. O professor de javanês, que o senhor disse precisar. Sente-se, respondeu-me o velho. O senhor é daqui? Do Rio? Não, sou de Canavieiras. Como? Fez ele. Fale um pouco alto, que sou surdo. Sou de Canavieiras, na Bahia, insistiam.
Onde fez os seus estudos? Em São Salvador. E onde aprendeu javanês? Indagou ele, com aquela teimosia peculiar aos velhos. Não contava com essa pergunta, mas imediatamente arquitetei uma mentira. Contei-lhe que meu pai era javanês, tripulante de um navio mercante, viera ter a Bahia, estabelecera-se nas proximidades de Canavieiras como pescador. Casara, prosperara e fora com ele que aprendi javanês. E ele acreditou? E o físico? Perguntou meu amigo, que até então me ouvira calado. Não sou, objetei, lá muito diferente de um javanês. Estes meus cabelos corridos, duros e grossos, e a minha pele basanê podem dar-me muito bem o aspecto de um mestiço de malaio. Tu sabes bem que entre nós há de tudo. Índios, malaios, taitianos, malgaches, guanches, até godos. É uma comparsaria de raças e tipos de fazer inveja ao mundo inteiro. Bem, fez meu amigo. Continua. O velho, emendei eu, ouviu-me atentamente, considerou demoradamente o meu físico, pareceu que me julgava de fato filho de malaio e perguntou-me com doçura. Então estás disposto a ensinar-me javanês? A resposta saiu-me sem querer. Pois não. O senhor há de ficar admirado, aduziu o barão de Jacuecanga, que eu, nesta idade, ainda queira aprender qualquer coisa. Mas não tenho que admirar. Tem-se visto exemplos e exemplos muito fecundos. O que eu quero, meu caro senhor... Castelo, adiantei eu. O que eu quero, meu caro senhor Castelo, é cumprir um juramento de família. Não sei se o senhor sabe que eu sou neto do conselheiro Albernaz, aquele que acompanhou Pedro I, quando abdicou. Voltando de Londres, trouxe para aqui um livro em língua esquisita, a que tinha grande estimação. Fora um hindu ou um siamês que lhe dera, em Londres, em agradecimento a não sei que serviço prestado por meu avô. Ao morrer, meu avô chamou meu pai e lhe disse: Filho, tenho este livro aqui, escrito em javanês. Disse-me, quem mo deu, que ele evita desgraças e traz felicidades para quem o tem. Eu não sei nada ao certo. Em todo caso, guarda-o. Mas se queres que o fado que me deitou o sábio oriental se cumpra, faze com que teu filho o entenda, para que sempre a nossa raça seja feliz. Meu pai, continuou o velho barão, não acreditou muito na história. Contudo, guardou o livro. Às portas da morte, ele mo deu e disse-me o que prometera ao pai. Em começo, pouco caso fiz da história do livro. Deitei-o a um canto e fabriquei minha vida. Cheguei até a esquecer-me dele. Mas de uns tempos a esta parte, tenho passado por tanto desgosto, tantas desgraças têm caído sobre a minha velhice, que me lembrei do talismã da família. Tenho que o ler, que o compreender, se não quero que os meus últimos dias anunciem o desastre da minha posteridade. E para atendê-lo, é claro que preciso entender o javanês. Eis aí. Calou-se e notei que os olhos do velho se tinham orvalhado. Enxugou discretamente os olhos e perguntou-me se queria ver o tal livro. Respondi-lhe que sim. Chamou o criado, deu-lhe as instruções e explicou-me que perdera todos os filhos, sobrinhos, só lhe restando uma filha casada, cuja prole, porém, estava reduzida a um filho, débil de corpo e de saúde frágil e oscilante. Veio o livro. Era um velho calhamaço, 1/4, antigo, encadernado em couro, impresso em grandes letras, em um papel amarelado e grosso. Faltava a folha do rosto e por isso não se podia ler a data da impressão. Tinha ainda umas páginas de prefácio, escritas em inglês, onde li que se tratava das histórias do príncipe Kulunga, escritor javanês de muito mérito. Logo, informei disso o velho barão, que não percebendo que eu tinha chegado aí pelo inglês, ficou tendo em alta consideração o meu saber malaio. Estive ainda folheando um cartapácio a laia de quem sabe magistralmente aquela espécie de Vasconso, até afinal contratarmos as condições de preço e de hora, comprometendo-me a fazer com que ele lesse o tal alfarrábio
antes de 1 ano. Dentro em pouco, dava a minha primeira lição. Mas o velho não foi tão diligente quanto eu. Não conseguia aprender a distinguir e a escrever nem sequer 4 letras. Enfim, com metade do alfabeto levamos 1 mês, e o senhor barão de Jacuecanga não ficou lá muito senhor da matéria. Aprendia e desaprendia. A filha e o genro, penso que até aí nada sabiam da história do livro, vieram a ter notícias do estudo do velho. Não se incomodaram. Acharam graça e julgaram a coisa boa para distraí-lo. Mas com que tu vais ficar assombrado, meu caro Castro, é com a admiração que o genro ficou tendo pelo professor de javanês. Que coisa única! Ele não se cansava de repetir. É um assombro, tão moço, se eu soubesse isso, onde estava? O marido de Dona Maria da Glória, assim se chamava a filha do barão, era desembargador, homem relacionado e poderoso, mas não se pelejava em mostrar diante de todo mundo a sua admiração pelo meu javanês. Por outro lado, o barão estava contentíssimo. Ao fim de 2 meses, desistira da aprendizagem e pedira-me que lhe traduzisse, um dia sim, outro não, um trecho do livro encantado. Bastava entendê-lo, disse-me ele. Nada se opunha que outrem o traduzisse e ele ouvisse. Assim, evitava a fadiga do estudo e cumpria o encargo. Sabes bem que até hoje nada sei de javanês, mas compus umas histórias bem tolas e impingi-as ao velhote como sendo do Chronicon, como ele ouvia aquelas bobagens. Ficava estático, como se estivesse a escutar palavras de um anjo, e eu crescia aos seus olhos. Fez-me morar em sua casa, enchia-me de presentes, aumentava-me o ordenado, passava, enfim, uma vida regalada. Contribuiu muito para isso o fato de vir ele a receber uma herança de seu parente esquecido que vivia em Portugal. O bom velho atribuiu a coisa ao meu javanês, e eu estive quase a crê-lo também. Fui perdendo os remorsos, mas em todo caso sempre tive medo que me aparecesse pela frente alguém que soubesse o tal patuá malaio. E esse meu temor foi grande, quando o doce barão me mandou com uma carta ao Visconde de Caruru, para que me fizesse entrar na diplomacia. Fiz-lhe todas as objeções. A minha fealdade, a falta de elegância, o meu aspecto tagalo. Qual? Retrucava ele. Vá, menino, você sabe javanês. Fui. Mandou-me o Visconde para a Secretaria dos Estrangeiros com diversas recomendações. Foi um sucesso. O diretor chamou os chefes de seção. Vejam só, um homem que sabe javanês. Que portento! Os chefes de seção levaram-me aos oficiais e amanuenses, e houve um destes que me olhou mais com ódio do que com inveja ou admiração. E todos diziam: então sabe javanês? É difícil? Não há quem o saiba aqui. Agora nós fizemos uma grande parte da leitura e eu tenho uma pergunta para vocês desse nosso último trecho, porque a gente já sabe que o nosso personagem não sabe falar javanês. Então, por que o homem olhava para Castelo com ódio? Vou dar um tempinho para você e eu já volto. E então, por que será, né, que olhou com ódio? Será que era inveja que estava tendo dele? Né? Porque a gente já percebeu que mesmo não sabendo a língua, o nosso personagem Castelo, ele tá ali, né, tendo ali grandes eventos, acontecendo muita coisa com ele mesmo não sabendo a língua. Vamos continuar a nossa história para a gente ver onde isso vai terminar. Olha só.
O tal amanuense, que me olhou com ódio, acudiu então. É verdade, mas eu sei Kanak. O senhor sabe? Disse-lhe que não e fui à presença do ministro. A alta autoridade levantou-se, pôs as mãos às cadeiras, consertou o pincenê no nariz e perguntou. Então sabe javanês? Respondi-lhe que sim. E a sua pergunta, onde o tinha aprendido, contei-lhe a história do tal pai javanês. Bem, disse-me o ministro, o senhor não deve ir para a diplomacia. O seu físico não se presta. O bom seria um consulado na Ásia ou Oceania. Por ora não há vaga. Mas vou fazer uma reforma e o senhor entrará. De hoje em diante, porém, fica adido ao meu ministério e quero que, para o ano, parta para Bali, onde vai representar o Brasil no Congresso de Linguística. Estude, leia o Ovelac, o Max Miller e outros. Imagina tu que eu até aí nada sabia de javanês, mas estava empregado e iria representar o Brasil em um congresso de sábios. O velho barão veio a morrer. Passou o livro ao genro para que o fizesse chegar ao neto, quando tivesse a idade conveniente, e fez-me uma deixa no testamento. Pus-me com afã no estudo das línguas malaio-polinésias, mas não havia meio. Bem jantado, bem vestido, bem dormido, não tinha a energia necessária para fazer entrar na cachola aquelas coisas esquisitas. Comprei livros, assinei revistas. Revue Anthropologique et Linguistique, Proceedings of the English Oceanic Association, Arquivo Glotológico Italiano, o diabo, mas nada, e a minha fama crescia. Na rua, os informados apontavam-me, dizendo aos outros, lá vai o sujeito que sabe javanês. Nas livrarias, os gramáticos consultavam-me sobre a colocação dos pronomes no tal jargão das ilhas de Sonda. Recebia cartas dos eruditos do interior. Os jornais citavam o meu saber e recusei aceitar uma turma de alunos sequiosos de entenderem o tal javanês. A convite da redação, escrevi no Jornal do Comércio um artigo de 4 colunas sobre a literatura javanesa antiga e moderna. Como? Se tu nada sabias? Interrompeu-me o atento Castro. Muito simplesmente. Primeiramente, descrevi a ilha de Java, com o auxílio de dicionários e umas poucas de geografia. E depois citei a mais não poder. E nunca duvidaram? Perguntou-me ainda o meu amigo. Nunca. Isto é, uma vez quase fico perdido. A polícia prendeu um sujeito, um marujo, um tipo bronzeado que só falava uma língua esquisita. Chamaram diversos intérpretes. Ninguém o entendia. Fui também chamado com todos os respeitos que a minha sabedoria merecia, naturalmente. Demorei-me em ir, mas fui afinal. O homem já estava solto, graças à intervenção do cônsul holandês, a quem ele se fez compreender com meia dúzia de palavras holandesas. E o tal marujo era javanês. Uf! Chegou, enfim, a época do congresso. E lá fui para a Europa. Que delícia! Assisti à inauguração e às sessões preparatórias. Inscreveram-me na sessão do Tupi-Guarani. E eu abalei para Paris. Antes, porém, fiz publicar no Mensageiro de Bali o meu retrato, notas biográficas e bibliográficas. Quando voltei, o presidente pediu-me desculpas por me ter dado aquela sessão. Não conhecia os meus trabalhos e julgara que, por ser eu americano-brasileiro, me estava naturalmente indicada a sessão do Tupi-Guarani. Aceitei as explicações e, até hoje, ainda não pude escrever as minhas obras sobre o javanês para lhe mandar, conforme prometi. Acabado o congresso, fiz publicar extratos do artigo do Mensageiro de Bali, em Berlim, em Turim e Paris, onde os leitores de minhas obras me ofereceram um banquete presidido pelo senador Gorod. Custou-me toda essa brincadeira, inclusive o banquete que me foi oferecido, cerca de 10.000 francos, quase toda a herança do crédulo e bom barão de Jacuecanga. Não perdi meu tempo nem meu dinheiro.
passei a ser uma glória pública e ao saltar no Casparro, recebi uma ovação de todas as classes sociais e o presidente, dias depois, convidava-me para almoçar em sua companhia. Dentro de 6 meses, fui despachado cônsul em Havana, onde estive 6 anos e para onde voltarei, a fim de aperfeiçoar os meus estudos das línguas da Malaia, Melanésia e Polinésia. É fantástico, observou Castro, agarrando o copo de cerveja. Olha, se não fosse estar contente, sabes que ia ser? Que? E agora eu paro novamente para a gente conversar. E a minha dúvida é a mesma dúvida de Castro. O que Castelo poderia ser, além da pessoa que fala javanês? Um tempinho para você descobrir e eu já volto. Então, o que será que o nosso personagem Castelo poderia ser? Porque vocês perceberam lá desde o início da história que essa história de saber javanês não é bem assim saber o javanês, né? Ele foi enrolando as pessoas e foi conseguindo posições e posições importantes até chegar a ser cônsul. Mas aí, com essas letras, o que será que o nosso Castelo poderia ser? Além, né, claro, de professor de javanês. Conseguiram pensar aí na mente de vocês o que poderia ser? Conseguiram completar ali o que o nosso Castelo poderia fazer? Mas se você não conseguiu, não se preocupe, porque a própria história vai nos dizer. Então, olha só. Bacteriologista eminente. Vamos? Vamos. E assim termina a nossa história. O homem que sabia javanês. E fica a pergunta para vocês refletirem. Lembra lá no início, quando nós falávamos a respeito de vocês aprenderem uma língua nova? Já pensaram em aprender aí essa língua javanês, né? Essa língua javanesa, né, que vem lá da ilha de Java. Pensaram sobre essa língua? Será que a gente consegue também aprender um pouquinho igual o nosso Castelo conseguiu aprender? Mas eu vou dizer uma coisa para vocês, hein? Se for aprender, aprenda mesmo. Não sai falando por aí que você aprendeu e tentando enrolar as pessoas com o seu aprendizado que foi ali, né? Não muito legal. E então, gostou do conto O Homem que Sabia Javanês? Lá no início da nossa aula, eu havia conversado com vocês para a gente pensar o que poderia acontecer em uma história de uma pessoa que soubesse javanês. Lembram disso? O que poderia acontecer? Passou pela cabeça de vocês toda essa história de uma pessoa que vai dizer que conhece a língua e não conhece realmente a língua e acaba se dando bem? Hoje, aqui na nossa cidade, a gente sabe que nós temos múltiplas linguagens, pessoas que falam línguas diferentes da nossa. Então, vocês conseguem imaginar aí como deve ser difícil até para essas pessoas se entenderem aqui, principalmente quando eles chegam. E vocês, já tiveram vontade de aprender uma dessas línguas que tem chegado aqui para nós, nessa nossa cidade? E a gente já viu lá no início, como eu havia dito para vocês, não é muito difícil não. O nosso Castelo, claro que ele não aprendeu tanto, que ele até diz no nosso texto, mas o nosso Castelo começou aos poucos, pegou o dicionário e foi aprendendo. E, infelizmente, a nossa aula terminou, mas eu deixo para vocês o meu abraço. Até lá e até a próxima aula.